Bhaskaran a todos. Hoje é um dia muito auspicioso para nós, da missão Sri Chaitanya Sarasvati Mati, e não só para nós, mas toda a Gaudiya Mati. Hoje é o dia do aparecimento, dia transcendental, do aparecimento de Srila Siddhar Maharaj. Todas as Gaudias comemoram hoje o dia do seu aparecimento. Vamos falar um pouquinho sobre a vida dele. Hoje eu postei a autobiografia dele no grupo do Templo de São Paulo. Não sei se todos leram, mas não vamos ler, mas vamos tentar relembrar o que está escrito. E a autobiografia começa falando que ele apareceu no dia 10 de outubro de 1895. Na verdade, hoje ele faria, se ele estivesse encarnado, ele faria 126 anos. Então, ele nasceu no sábado, e hoje é sábado também, e ele nasceu no dia que Mahaprabhu apareceu também, no sábado, dia da semana no sábado. Então, a história dele é muito, muito linda. Ele é um filho de Brahmani, a família dos pais dele, o pai dele, a família toda, Smarti Brahmani, extremamente rígidos. Eles falavam sânscrito. Na casa dele, ele falava sânscrito com a família. Os pais dele, o pai dele era de família, como eu falei, Smarti Brahmani. Eles não eram a favor de Chaitanya Mahaprabhu. Eles achavam que os mais caídos seguiam Shri Chaitanya Mahaprabhu. E a família da mãe já era favorável a Shriman Mahaprabhu. E ele também, no início, ele era muito ligado ao Sr. Ramachandra. Tanto é que amanhã é Ekadashi, é Rama Ekadashi. Não é por acaso, amanhã é Rama Ekadashi. E ele teve os pais tiveram outro filho antes dele, abandonou o corpo, era uma menina, se não me engano, né, uma irmã, abandonou o corpo, e aí eles foram pedir para o Sr. Ramachandra, e foi feita uma Rama Kavacha para a família, para a mãe, e aí Srila Siddhar Maharaj apareceu, nesse dia que eu comentei agora, e a vida dele, desde pequeno já, ele muito inteligente, muito concentrado, com pouca idade, ele já escrevia versos em sânscrito. Ele entrou para a escola primária, depois para a secundária, com 9 anos. Ele foi para a faculdade, ele estudava direito, e ele tinha muita propensão a estudar não só a parte mundana, mas a parte espiritual. Só que o que ele estudava antes eram os Upanishads, era o Mahabharata. Ele não tinha lido nada ainda sobre Srimad Mahaprabhu. E na faculdade, ele estava no 4º ano, ele conheceu um amigo, né? Ele se tornou amigo de um menino, né? Um rapaz, que estava no 1º ano. E esse rapaz, ele tinha propensão tanto para puja, para kirtan, como também para ações caridosas. Então, quando tinha algum problema no hospital, assim, alguma pessoa para cuidar, ele cuidava. E Srila Siddhar Maharaj, no início, também tinha essa propensão. E a garota, amigo dele, que deu para ele ler os primeiros livros sobre Mahaprabhu, ele comentava sobre Mahaprabhu, ele deu para ler, só que ele tinha uma visão errada sobre como seguir o Gaudiya Vaishnavismo. Ele falou com Srila Siddhar Maharaj, ele achava que primeiro tínhamos que passar pelo budismo, Vairagya, a renúncia, depois tínhamos que seguir Shankaracharya, e depois somente entrar no Gaudiya Vaishnavismo, seguir Mahaprabhu, que é a filosofia mais elevada que existe. Não há nada mais elevado do que Mahaprabhu vem nos dar. E ele começou a ler, ele devorava os livros sobre Mahaprabhu, ele lia tudo sobre Mahaprabhu, mas ainda não tinha despertado para ele ainda. Ele começou a gostar de Radha Krishna, ele gostou a se interessar, mas ainda não tinha despertado. E ele despertou realmente quando o amigo dele virou e falou assim: aquele cavalheiro chamou o pai como cavalheiro. E Srila Siddhar Maharaj achou assim, não comum chamar um pai de cavalheiro. E o menino, ele comentou com o menino, e o amigo dele falou, sim, não deveria ter falado dessa forma,
mas ele é um cavalheiro. Ele nessa vida é meu pai, quem foi meu pai na vida anterior, quem será meu pai na vida posterior. E ficou falando sobre isso, sobre a filosofia. E aí Srila Siddhartha Maharaj começou a pensar, e aí realmente ele não queria mais estudar o que era material, ele não queria mais estudar as matérias da faculdade, ele não tinha mais interesse por isso, ele tinha interesse somente por estudar Mahaprabhu, estudar a consciência de Krishna. Ele percebeu lá que realmente o mundo material não dá nada para nós, não tem nada para nos oferecer. A ilusão nós achamos que temos tudo no mundo material, mas isso é ilusão, é maia. Então ele percebeu que o mundo material é ilusão, que não tem nada para nos oferecer, e ele começou somente a se dedicar a estudar e ler e ficar muito animado quando ele lia as práticas, fazia as práticas devocionais, ele lia as escrituras sobre Mahaprabhu, e ele parou de estudar. E os amigos ficaram muito preocupados, os amigos dele falaram, você não vai passar, você não vai passar. E depois, mais para frente, chegou a época das provas, ele passou, ele conseguiu passar, e os amigos falaram, porque você passou, porque você fez puja, você ofereceu coisas para Deus, isso que fez você passar. Mas ele era muito inteligente, claro, por isso que ele passou também na faculdade. E aí, o pai dele ficou doente, e no leito de morte ele foi visitar o pai, e o pai falou para ele, você tem que casar, você é o mais velho, você é o representante da família, você tem que casar. E ele nunca falou mentira na vida. Srila Siddhartha Maharaj nunca havia falado uma mentira na vida. E ele não prometeu para o pai que ia casar, mas ele falou que ia fazer o possível. E como ele falou isso, o pai dele abandonou o corpo, ele realmente casou. Ele casou, ficou 6 anos casado, mas ele começou a querer entrar, a procurar um guru da Gaudiya Mata. Não da Gaudiya Mata, mas um seguidor de Mahaprabhu. Ele perguntou para esse amigo, o amigo indicou uma pessoa, mas ele não conseguiu encontrar essa pessoa, esse guru. E uma vez ele estava saindo do trabalho, ele olhou um cartaz vermelho, o cartaz falando de Gaudiya Mata, que é de Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakura Prabhupada. E aí ele se interessou, mas na época ele não foi no local. E passou um tempo, ele era a favor de Gandhi, porque Gandhi tinha aquela revolução de libertar os indianos. Ele foi a favor de Gandhi, ele trabalhou, e os agricultores queriam que ele trabalhasse nessa causa, mas ele continuou a estudar Mahaprabhu, e depois ele encontrou novamente o cartaz, e ele foi ver o que era a Gaudiya Mata. Quando ele chegou lá, Srila Bhaktisiddhanta estava num Nagar Sankirtan, cantando, fazendo o canto congregacional dos Santos Nomes nas ruas, divulgando, e ele ficou lá. Depois de outro dia ele voltou e viu Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakura Prabhupada. Ele viu e ele ficou lá, teve um problema com a pessoa, o brahmachari que estava lá, mas o brahmachari não queria que ele entrasse, mas depois ele pensou em não entrar e não vir, mas ele lembrou de Shukadeva Goswami, que ficou 49 dias para ser aceito, e aí ele falou, não, eu vou. E um dia estava lá Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakura Prabhupada, sentado, e ele chegou perto, e Srila Bhaktisiddhanta viu ele e falou para o devoto que estava servindo, Srila Bhaktisiddhanta, pergunte se ele quer falar algo. E aí o devoto foi lá e Srila Siddhartha Maharaj falou, não quero falar nada. Aí Srila Bhaktisiddhanta falou, pergunte se ele tem alguma pergunta. E foi lá e ele falou, não tenho nenhuma pergunta. Aí Srila Bhaktisiddhanta falou para ele, então você tem um propósito de estar aqui? E ele falou, sim, tenho. E aí Srila Bhaktisiddhanta falou, e qual é o propósito? Ele falou, o propósito é de receber a graça de vocês, é de receber a misericórdia de vocês. E Srila Bhaktisiddhanta gostou muito da resposta, e ele começou a acompanhar Srila Bhaktisiddhanta. Ele começou a escutar as aulas, mas ele queria já bem antes receber sannyasi, virar monge, virar renunciado. E ele pensou, meu pai já abandonou o corpo, minha mãe
tenho minha mãe, tenho 3 irmãos, mas o empecilho maior é minha esposa. Ele pensou, minha esposa é o empecilho maior, ela vai ficar muito triste se eu receber sannyasi. E ele pensou, se não tivesse ela está me atrapalhando, se não tivesse ela, eu iria me render. E passou 3 dias, ele chegou em casa à noite, ela estava com febre, doente, e abandonou o corpo. Então, veja só, a vontade de Krishna, a vontade dele, na verdade, Krishna fez o arranjo para ele. Claro que não é que a mulher dele, enfim, a mulher dele que abandonou o corpo, que ela se prejudicou com isso, claro que não, né? Claro que não. Mas Krishna fez o arranjo, ele tinha vontade de se render, de virar sannyasi, Krishna fez o arranjo para ele. E ele depois ele começou a seguir, Srila Bhaktisiddhanta, ele se tornou um grande devoto de Srila Bhaktisiddhanta, um grande devoto, ele começou a escrever versos em sânscrito, em bengali. Srila Bhaktisiddhanta começou a ver quem era Srila Siddhar Maharaj, e ele fez muito serviço, ele comprou terrenos para Srila Bhaktisiddhanta construir templos, ele ajudou a administrar vários templos, e quando ele escreveu os 10 versos para Srila Bhaktivinoda Thakura, o pai de Srila Bhaktisiddhanta, o guru de Srila Bhaktisiddhanta olhou e falou, agora eu tenho com quem deixar a Gaudiya Mati, agora eu tenho com quem deixar a continuidade do meu serviço. E não só isso, ele escreveu várias e várias coisas que Srila Bhaktisiddhanta viu que realmente ele era o guardião, e deu o nome para ele de Srila Bhakti Rakaki. Ele é o guardião da devoção. Rakaki quer dizer guardião. Ele é o guardião da devoção. E aí, servindo durante anos e anos, seguro, com outros devotos, claro. Ele foi um dos 18 sannyasis de Srila Bhaktisiddhanta. Srila Bhaktisiddhanta teve somente 18 sannyasis. Ele foi um deles, um dos prediletos de Srila Bhaktisiddhanta. E quando Srila Bhaktisiddhanta estava com um problema cardíaco muito sério, os devotos faziam revezamento para ficar ao lado de Srila Bhaktisiddhanta. Faziam revezamento, tantas horas um, tantas horas o outro. E 24 horas antes dele abandonar o corpo, Srila Bhaktisiddhanta, ele chamou Srila Siddhar Maharaj, que na época não estava naquele momento lá. Ele chamou, Srila Siddhar Maharaj chegou, e ele falou para Srila Siddhar Maharaj, cante a canção Sri Rupa Manjari Pada, que é o hino Gaudiya Vaishnava. Ele pediu para Srila Siddhar Maharaj cantar. Nisso, Srila Siddhar Maharaj era muito tímido, ele não era o melhor cantor em termos de voz, em termos de melodia, ele não era quem cantava mais bonito, com mais melodia, e aí um sannyasi pediu para o Brahmachari cantar, que cantava muito bem, puxava os kirtans sempre, o Brahmachari. Quando o Brahmachari começou a cantar essa canção, Srila Bhaktisiddhanta imediatamente falou, não é você que eu quero ouvir. Eu não quero ouvir você cantando, eu não quero ouvir a melodia. Eu quero ouvir Srila Siddhar Maharaj cantando. E aí o Brahmachari parou de cantar e Srila Siddhar Maharaj cantou essa canção. E quem estava lá na hora, que eram os sannyasis, os brahmacharis, os mais próximos de Srila Bhaktisiddhanta, estavam lá no seu leito de morte, eles perceberam que a transmissão da missão Gaudiya Mati, a transmissão, a sucessão discipular, Guru Parampara, foi passada para Srila Siddhar Maharaj naquele momento. Eles falaram isso para ele. Naquele momento foi feita a transmissão. Não foi feito nenhum documento, não foi falado claramente que ele seria o sucessor, mas quem conhecia as escrituras, quem estava lá presente viu que realmente ele era o sucessor. E aí Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakura Prabhupada abandonou o corpo. Ele tinha 64 anos quando abandonou o corpo, Srila Bhaktisiddhanta. Ele tinha 64 templos que ele havia feito, 64 templos. Quem já foi para Mayapur, quem já foi em Yogapiti, onde Mahaprabhu apareceu, aquela estrada tem um templo atrás do outro, tudo de Srila Bhaktisiddhanta, construído por Srila Bhaktisiddhanta, em outros locais também. Mas Srila Siddhar Maharaj não quis entrar em conflito, porque não estava nada registrado,
e sempre que o guru abandona o corpo, existe conflito. Maya pega todos, sempre tem conflito. Nós já vimos isso, nós não vimos, mas escutamos as histórias de agora de Srila Bhaktisiddhanta. Quando Srila Siddhartha Maharaj abandonou o corpo, teve conflito, não aceitaram Srila Govinda Maharaj como guru sucessor. Quando Srila Govinda Maharaj, antes de abandonar o corpo, ele deixou o Srila Bhakti Nirmalacharya Maharaj como sucessor, teve conflito, não aceitaram ele sendo sucessor. Tudo isso é ego, o ego de todo mundo que é fama, poder, então não aceitam. Agora Srila Acharya Maharaj abandonou o corpo dia 10 de maio desse ano e continua não aceitando, alguns não aceitam Shripa Niriha Maharaj como sucessor. Então isso se repete, se repete, se repete, porque somos seres humanos, cheios de defeitos, cheios de falhas. Então, somente devotos puros não têm esse problema. E Srila Siddhartha Maharaj, ele largou tudo e ele foi para Vrindavana. Ele não queria pregar, ele queria se recolher. Ele se recolheu e ele cantou também. Antes disso, ele leu na escritura que se ele cantasse 432 vezes o Gayatri Mantra todos os dias, aqui somente o Panchatattva canta o Gayatri Mantra, né? Ele sabe como que é, são 7 linhas. Você imagina cantar o Gayatri Mantra 432 vezes todos os dias. Ele fez esse voto, por quê? Porque falaram para ele que isso ia dar um avanço espiritual muito grande. E ele, voltando a Vrindavana, ele estava em Vrindavana, recolhido, e aí ele teve uma Akashidwani. A Akashidwani é uma mensagem do mundo transcendental, não é do mundo material. Ele teve a Akashidwani do próprio Srila Bhaktisiddhanta para ele, e Shrimati Radharani falou para ele, vá pregar. Vá pregar. Srila Bhaktisiddhanta falou para ele, eu não ensinei tudo o que ensinei para você comer sozinho. Ele usou essa analogia. Não é para você comer sozinho, é para distribuir a comida. Na verdade, claro que não é comida literalmente. Ele falou, eu treinei você, eu dei tudo para você, todo o Siddhanta, toda a filosofia, todo o Sukriti, todo o mérito espiritual, misericórdia, e você tem que distribuir isso. E aí ele resolveu realmente construir nosso templo, inaugurar nosso templo em 1941. Então o Sri Chaitanya Sarasvati Mati foi inaugurado em 1941, no dia de Sri Ratha Yatra, oficialmente, mas antes disso, ele foi para Ekachakra, onde Mahaprabhu apareceu. Desculpa, onde o senhor Nityananda Prabhu apareceu. Ele foi para lá pedir a misericórdia de Shri Nityananda Prabhu. E Shri Nityananda Prabhu falou com ele. Claro, não é uma alma normal. Srila Siddhartha Maharaj é uma Nitya Diva, uma alma eterna associada de Deus. Nitya quer dizer eterno. Ele é um eterno associado de Deus. E aí, Shri Nityananda Prabhu falou com ele e falou, por que você está pedindo misericórdia para mim? Você já teve muita misericórdia de Srila Bhaktisiddhanta, do seu Gurudeva. Vá distribuir tudo que o seu Gurudeva deu para você, depois você retorna aqui. Depois eu te darei mais misericórdia. E aí ele foi realmente para Nava Dvipa, Kola Dvipa. Ele fundou o Sri Chaitanya Sarasvati Mati apenas com uma cabana com um mastro de bambu bem alto, bem grande, colocou a bandeira e ele profetizou, ele falou, o sol nunca vai se esconder no Sri Chaitanya Sarasvati Mati. O que ele quis dizer com isso? E hoje acontece isso no mundo inteiro, e não só hoje, já faz tempo. Agora aqui estamos sem o sol, mas na Índia é sol agora, acho que já é sol. Que horas são na Índia? O meu aqui está no horário da Índia, 4h15. Então, na Índia, eu tenho o horário da Índia. Então, daqui a pouquinho, mas na Índia tudo bem. Na Índia ainda não é sol, mas em algum lugar do mundo tem sol. Está sendo feito Arati, está sendo cantado Mahamantra, está sendo feito Harikatha, falando sobre Deus. Então, ele profetizou isso em 1941. E aí os irmãos espirituais dele, devotos de Srila Bhaktisiddhanta, falaram, ele está louco. Como assim ele está falando isso? Ele está louco. Mas ele tinha certeza disso tudo. Ele tinha certeza que é a missão que ele fundou. E Srila
Acharya Maharaj, ele escreveu no Upadeshi 3, um dos livros que ele escreveu, Srila Acharya Maharaj, ele escreveu que a missão Sri Chaitanya Sarasvati Mati não tem nenhum intuito de ganhar dinheiro, não quer nenhum comércio com isso. A única função que o único motivo que Srila Siddhartha Maharaj fundou a missão é distribuir a consciência de Krishna sem desvios para todos. Isso é muito importante, essa palavra, sem desvio, porque existem vários Gaudiya Mati, vários devotos de outras missões, de outras, enfim, que estão desviando a consciência de Krishna. E é muito fácil ocorrer o desvio. É muito fácil, porque Maya é muito forte. Então é muito fácil ocorrer. Tem alguns agora que são veganos, mas Krishna não é vegano. Nós comemos o que Krishna come. Krishna não é vegano, nunca seremos veganos. Srila Govinda Maharaj falou isso. Isso é um modismo. Isso é criado pelo ser humano. Tem outros que fazem outras coisas, e outros, não vamos ficar falando do que as pessoas fazem. Mas Srila Siddhartha Maharaj, ele fundou a missão para manter realmente o que Mahaprabhu deu para Rupa Goswami e Sanatana Goswami. Então hoje nós tentamos seguir fielmente o que Rupa Goswami falou, o que Mahaprabhu falou. E Srila Acharya Maharaj também, Srila Govinda Maharaj perpetuou isso, ele continuou com essa missão. Srila Acharya Maharaj continuou com essa missão. O nome de Srila Acharya Maharaj é Srila Bhakti Nirmal. É aquele que ensina, Acharya Maharaj, é aquele que ensina pelo exemplo a devoção pura, porque Nirmal quer dizer puro. Então veja só o nome do nosso guru. Srila Bhakti Nirmal Acharya Maharaj, aquele que ensina pelo exemplo a devoção pura. E ele até o último dia, até o último segundo de vida, aqui no plano terreno, ele fez de tudo para manter isso. Não quebrar regras e regulamentos, não quebrar nenhum princípio, seguir sim o que é correto, e ele deu todo o ensinamento que precisávamos. Srila Siddhartha Maharaj, Srila Govinda Maharaj, Srila Acharya Maharaj deram tudo o que precisamos para saber fazer da forma correta. É só, depende de nós. Não desviar. Se vier alguém com outra história, se vier alguém com outra coisa, isso não precisa, aquilo não precisa, vamos atrás de alguém que está falando ou dos gurus genuínos que estão aqui ao meu lado. Então temos que ter muita compreensão disso. E aí Srila Siddhartha Maharaj, voltando nele, ele ano após ano, ele foi na missão, ele não queria muitos devotos, ele falou, eu quero qualidade, não quero quantidade. Ele falou, toda vez que você tem quantidade, a qualidade diminui. Para ter quantidade, você tem que diminuir a qualidade. Por isso, Sri Chaitanya Sarasvati Mati é uma das missões que tem menos devotos, Gaudiya Vaishnava, pelo menos no Brasil, é o que tem menos devotos. Por quê? Porque nós não vamos colocar aqui violão, não vamos colocar harmônio, não vamos colocar guitarra para fazer kirtan. Isso daí a pessoa gosta, a mente gosta, então aumenta o número de pessoas. Não vamos quebrar o que os gurus falaram, para ter mais gente. Nosso intuito não é encher a caixinha de dinheiro, não encher a caixinha de doação de dinheiro. Alguns querem isso, mas não é o nosso intuito. Então, Srila Siddhartha Maharaj tinha essa concepção e nós vamos tentar, até o último dia, tentar fazer isso. E ele com $10, com 10 rúpias, se fosse $10 seria muita grana, né? Muito dinheiro. Com 10 rúpias, ele mantinha o templo. Ele mantinha o templo de Koladwipa e Navadvipa com 10 rúpias. Em 1941, isso era um dinheiro não muito grande, mas era algum dinheiro. E ele guardava ainda para mandar para Ekachakra no dia do aparecimento de Sri Nityananda Prabhu. E no final da vida dele, ele parou de cantar a Japamala, ele parou de cantar o santo nome Hare Krishna, Mahamantra Hare Krishna. Alguns criticaram ele, mas quem tem capacidade de criticar Srila Siddhartha Maharaj? Ele deu a Japamala dele para Srila Govinda Maharaj, seu discípulo, e ele começou a cantar Doya Nitai, Doya Goura.
ele começou a cantar Nitai Gora Haribo. Eu tenho gravado esse áudio. No finalzinho dos últimos dias da vida dele, dos últimos meses, ele cantando dessa forma. Ele parou de cantar, ele falou, e quando perguntaram para ele, ele falou, o único que pode me salvar é Nityananda Prabhu. Porque Nityananda Prabhu é a misericórdia personificada. Então, não só isso, Srila Siddhar Maharaj, ele deu muitas aulas, tem muitos vídeos dele, alguns devotos na época gravaram o áudio, gravaram o vídeo, e ele escreveu somente um livro, ele escreveu o livro Sri Prema, Sri Prapana Jivanamrita. É um livro bem assim, não para iniciantes, é um livro já para pessoas que estão mais algum tempo na missão. Ele fez uma coletânea do que Rupa Goswami falou, do que Srila Bhaktisiddhanta falou, do que Srila Bhaktivinoda Thakura falou, do que ele mesmo escreveu. Ele fez uma coletânea e ele fala no livro que é como uma pessoa quando ela come, ela está e fala, ela solta saliva. Tanto é que estamos em máscara. Por que todo mundo usa máscara agora na pandemia? Porque quando você fala, você solta saliva assim. Então e ele fala que da mesma forma que isso acontece, ele coletou o néctar que saiu da boca de Srila Rupa Goswami, Srila Bhaktivinoda Thakura, Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakura Prabhupada. E Srila Govinda Maharaj falou que esse é o único livro no mundo material que é Bhakti Yoga puro. Não existe nenhum outro livro no mundo material Bhakti Yoga puro, segundo Srila Govinda Maharaj. Ele escreveu somente esse livro, mas nós temos vários livros da missão que são compilados, as aulas dele são compiladas. Então, na verdade, não são livros escritos por ele, mas são palestras que ele deu, ele falou, e antes de abandonar o corpo, 2 anos antes de abandonar o corpo, ele deixou seu sucessor, Srila Govinda Maharaj, escrito em testamento, ele falou também, tem gravado isso, ele deixou Srila Govinda Maharaj como seu sucessor. E Srila Govinda Maharaj perguntou para ele um dia, por que o senhor me deu esse nome, Srila Bhaktisundar Govinda Devi Goswami Maharaj? E ele falou, o meu lago predileto, o meu kunda predileto é Govinda. É o Govinda Kunda de Navadvipa. É o lago predileto, é o kunda predileto. A minha deidade principal, a minha deidade predileta é Goranga Gandharva Govinda Sundar, ele falou. E o meu devoto predileto não podia ter outro nome senão Govinda Maharaj. Então, tem várias histórias de Srila Siddhar Maharaj. Estava cheio, mas tudo bem, agora não está mais. O copo estava cheio, mas agora não está mais. Danava para não, Prabhupada. Então, se alguém quiser falar mais algum lila, alguma coisa de Srila Siddhar Maharaj, comentar, temos aqui hoje presencialmente Panchatattva Prabhu. Eu acho que o único que teve contato, que viu, esteve próximo de Srila Siddhar Maharaj, pessoalmente, viu ele, pessoalmente é o Panchatattva Prabhu aqui, né? É o único que teve. E no Brasil acho que poucos tiveram, né? A Rohini Shakti Didi também teve, mas devotos dele, aqui agora só tem o Pancha. O Raskananda também, o Prafula podem comentar, enfim, todo mundo pode falar um pouquinho para glorificar Srila Siddhar Maharaj. Vai lá, Pancha. Pega a próxima. Ele está aqui, quer falar para pular? Você primeiro? Não, Pancha. Vai, Pancha. Vai lá. Falando assim, da Maharaj, que eu aprendi através do Bhuvana, né? Porque foi ele que me levou para a Índia. E é inconcebível, né? Ter tido essa sorte de ter conhecido ele pessoalmente e ter percebido que é uma pessoa que realmente é uma alma pura, é uma alma desinteressada desse mundo, é uma alma que veio para pregar a vida espiritual, a consciência de Krishna, a consciência mais elevada da Suprema Personalidade de Deus, e que veio e nunca teve uma contradição, desde o início até o fim da sua vida, até os últimos dias. Ele praticamente
Os médicos, eu estava lá, os médicos auscultaram ele e o pulmão dele estava praticamente não funcionando, o coração não funcionando, os médicos não acreditando no que estava acontecendo. E ele falou, não, eu estou cumprindo minha missão até o último dia e enquanto eu não tiver passado toda a minha sucessão disciplinar, todo o meu conhecimento para Srila Govindam Maharaj, eu não vou partir. Eu vou partir no dia que eu me sentir satisfeito de ter passado tudo para o meu sucessor, que é Srila Govindam Maharaj. Então era inconcebível, né, desse mundo material, se a gente for pensar como uma pessoa que está praticamente morta, viva, está com tanta energia para poder terminar sua missão nesse planeta. Então são coisas assim que não dá para acreditar, entendeu? São verdadeiros milagres que aconteceram, que eu presenciei lá, que realmente era inconcebível a força e a disposição que ele tinha quando era para falar de vida espiritual. E é uma coisa assim, né? Uma vivência que fica gravada no coração e que a gente não esquece, né? Para mim é muito nítido, apesar de já ter passado vários anos, né? Isso foi em 1986. Para mim essa imagem, essas coisas eram muito nítidas, né? O carinho que ele tinha por Srila Govindam Maharaj era uma coisa fraternal, assim, uma coisa inexplicável, né? Um amor inconcebível, né? Que supera qualquer tipo de amor, de pai para mãe, de filho para filho, de irmão para irmão, enfim. Era uma coisa que assim, contagiava o tempo todo a relação que ele tinha de amor. E assim, né, a personificação do amor, né, que eu acho que falta muito hoje no planeta, e é um amor de serviço, é um amor de ser, é um amor de querer servir a Deus, não é um amor vulgar, não é um amor, uma coisa mundana, de exploração, de querer retirar do outro alguma coisa, não, é um amor de serviço, é um amor de só querer que as pessoas recebam o amor da consciência de Deus. Então é isso que eu queria falar, e eu tenho muita gratidão, né? Tenho que agradecer o Bhuvan, o Tapas Maharaj, que me deu essa oportunidade de me levar até lá, e eu ter tido a benevolência, né? Eu ter tido esse privilégio de ter conhecido essa super alma pessoalmente, e é uma coisa que, para mim, assim, não tem como não seguir isso, entendeu? Não tem como deixar isso de lado. Por quê? Porque estaria sendo, com toda essa oportunidade, eu estaria sendo o pior dos seres humanos do planeta se eu abandonasse o que eu presenciei e o que eu vi. Então é isso. Já, Maharaj Ki, Olha para fulano. Não, eu não ouvi o que a Damodara falou, pô. Eu não quero repetir depois um monte de coisa. Eu gosto quando você fala. Puxar. Espera aí que a gente põe para estar gravado, a gente põe, você escuta isso. Exato. Não, mas o que eu posso dizer é que o Damodara já deve ter dito, que o Pancha já disse várias vezes, mas é uma personalidade, para mim ela é até assustadora um pouco, quando eu penso em Guru Maharaj, porque é tão perfeito o exemplo, né? Aquela coisa que você não lê nem em livro de verdade, né? Ele nasceu sem interesse material, um belo dia ele está cantando o Gayatri, e ele tem uma experiência de iluminação que os santos, tipo, que praticam não tem, jovem, né? Na adolescência, exato, vai. O cara consegue ver o universo como consciência, você fala, putz, andando perto de uma lagoa, assim, eu tenho uma experiência incrível. E jovem, né? Assim, para depois encontrar o Guru, e aí seguir um caminho de amor divino que a gente nem entende. Mas a gente vê nos vídeos, às vezes, quando ele começa a cantar, assim, a dificuldade que ele tem de se segurar, e a gente consegue perceber isso. O que a gente consegue entender disso? Nada de verdade, né? Mas a gente consegue ver, sei lá, os discípulos dele são brilhantes todos, e aí você vê que não tem, é incrível, quem ele atraiu tipo assim, a nata da ISKCON, vai, sei lá. Janana Maharaj era guru na ISKCON, né? A gente nem acha na Maharaj, quem são os Goswami Maharaj. Eles falam, não, a gente tem que continuar essa busca e vão achar a entidade Maharaj, e acharam, se dedicaram. E acho que a própria ISKCON é um exemplo legal na instalação lá das deidades de Mayapur, da onde deve ter comentado, não sei, mas essa história é bonitinha, porque Prabhupada já tinha um universo de devotos no mundo inteiro. Estava construindo o maior templo, provavelmente da história do mundo. Acho que Mayapur vai ser o maior templo do mundo? Como é que está isso, não? Deve ser que acompanha. O segundo vai ser depois do Vaticano. Depois do Vaticano é o segundo maior templo do mundo. Prabhupada
chama Sridhar Maharaj, Govinda Maharaj para a inauguração, e os discípulos todos preocupados com a inauguração. Prabhupada, não, as deidades já estão instaladas, a inauguração foi feita porque Sridhar Maharaj pisou aqui dentro. Esse era Sridhar Maharaj, exato. E quem conseguir entender isso de verdade, né? Quem vai poder ver esse tipo de coisa, os Vaishnavas conseguiam. E a gente via os irmãos espirituais dele, né? Depois que Bhaktisiddhanta vai embora, os irmãos iam passar sempre 1 mês, 2 meses com ele, mais tempo. Eles falam, não, a gente tem que se nutrir de algum jeito. Né? Todos santos, todos gurus. Eles já eram todos assim, gurus no mundo, assim, tipo, eles iam para Sridhar Maharaj para se nutrir, prestar reverência, para ouvir. Receber sannyasi. Exato. Receber Ele sannyasi. foi, chama de Kingmaker, né? O fazedor de reis, porque ele ia fazendo sannyasis assim, incríveis, para o Prabhupada querer ser iniciado por ele. A história era... Ele ia tomar sannyasi dele, né? Exato. E ele fala, não, pô, vamos... Mas ele que dá o nome, eu acho, não sei direito, para o sannyasi, não lembro a história direito. Ele conhecia a família de Prabhupada, ele falou, não vai ser de bom tom se eu te der sannyasi, porque a sua família me conhece, eu conheço. Aí ele indicou um sannyasi que ele tinha iniciado para iniciar. Mas ele dá o nome ou não? Essa era... eu não sei. O que chamava... eu não lembro também. Mas esse era o nível, né? Tipo assim, as pessoas que mudaram aí, já mudaram o mundo, iam ter com ele ali, tipo. E ele se mantendo na Índia, sem se expor, fechado, e o mundo começou a ir até ele, né? Mas não, eu falo, não foi o mundo, assim, não foi a massa, né? É tipo, volto a dizer, né? Ashram Maharaj, tipo, Goswami Maharaj. Né? Aquelas pessoas que você fala assim, nossa, ocidentais, capacitados, muitos ricos e né, que já estão abandonando tudo, tipo, a história de Buda, esses sannyasis todos, né? Que vão ter com Sridhar Maharaj, e manter a missão, ajudando o Govinda Maharaj. A história é muito bonita, na verdade, né? Você fala, puxa. E eu acho que, assim, dentre as personalidades que a gente vê no mundo, é muito raro você ter alguém que tem um guru perfeito, e que o guru é reconhecido, e depois ter um discípulo perfeito, e o discípulo é reconhecido. Então eu penso na vida dele, de verdade, né? Porque às vezes o guru tem dificuldade em passar tudo para o Prabhupada sofreu muito com isso. Ele foi para o Ocidente e ele falou, meus discípulos não vão ter tempo de ficar prontos, né? E ele mesmo teve pouco tempo com Bhaktisiddhanta, né? Você vê o Guru Maharaj, aquela vida assim, tipo, muito próximo de Bhaktisiddhanta, por muito tempo, e aí ele vai montar uma missão, Govinda Maharaj chega no começo, assim, e muito tempo de associação com Govinda Maharaj, que já era aquela potência desde jovem. Ele reconheceu quando ele chegou, ele falou, isso aqui é meu sucessor, está chegando, pô. Então imagina que vida completa nesse sentido, né? De você ter esse amor pelo Guru super forte, e amor pelo discípulo super forte, e os dois serem fantásticos, né? Então, Sridhar Maharaj teve esse lila, vai pra gente poder ver que isso era possível. O Pancha tem uma história muito linda de Sridhar Maharaj com Govinda Maharaj, né? Que fim da vida, assim, o amor que ele tinha por Govinda Maharaj era tão forte, né? Aquela coisa que ele mandava o Govinda Maharaj sair fazer serviço, mas chamava ele de volta antes de sair, de saudades. Na Govinda Maharaj ele ficava trabalhando o dia inteiro, eu lembro, né? Porque ele ainda não tinha sangue, estava de branco, né? E cabelo pretinho, assim, né? Que eu lembro do Paulo. E ele, o dia inteiro, ele ficava pra lá e pra cá. Eu estava como observador lá, quando não era nem devoto. E eu olhava, o que ele tanto vai pra lá e pra cá? Mas ele não ligava nem pro sannyasi, era só serviço na Maharaj. Então você via, corria pra cá, corria pra lá. Ele não comia, nem falava pro sannyasi. Era o dia inteiro fazendo serviço para a cidade Maharaj, o dia inteiro. E quando ele saía para a cidade para fazer compra, a cidade Maharaj ficava na varanda assim, esperando ele voltar, até que ele não voltasse, ele não saía da varanda. Quando ele voltasse, ele ia para o quarto para dentro. Então é inconcebível a relação dos dois. E sem conhecer, sem saber de sucessão, nada, eu falava, esse é o cara, o braço direito dele, entendeu? Sim. Sem saber, eu não sabia nem que era sannyasi, que era de raça, que não era aquela. Eu falei, esse é o braço direito do Guru, entendeu? E depois eu confirmei, né, com as histórias todas, mas até um cara leigo que nem eu que estava lá percebia que ele era o braço direito de Sridhar Maharaj, entendeu? Sim. Era o querido, entendeu? O afeto total entre os dois. E a relação entre os dois era assim, sabe, cada passo que ele dava, sabe que você quer segurar a pessoa, será que vai cair, será que vai se machucar? Era 100% integral, não era uma coisa assim, era um amor inconcebível. Estava inconcebível, não tinha... E o que a gente consegue perceber disso um pouco pelos livros.
que gostou da imagem compilou, mas quem lê Shri Guru Sua Graça, Sim. quem lê busca por Shri Krishna, Sim. você vê que o Vulcão Dourado, tipo, é um nível tão absurdo. Esses são os livros introdutórios dele, de verdade. Mas para quem tem interesse, né, pela espiritualidade pura, de verdade, sem contaminação material, esses livros são joias, assim, tipo, assim, quem lê e tem interesse, ele fala, nossa, É para a gente entender um pouco o que é isso. um pouco do que é aquilo, exato. Tá? Para ver se ele consegue compreender, mas é difícil. Porque não tem lugar nenhum, você não vê nenhuma outra missão, aquela clareza de afeto. não só, de entendimento de mundo material, mundo espiritual, o que é dedicação, o que é exploração. Aonde tem isso claro, assim, vai? É com ele, pô. É uma pessoa que... É nossa atitude, no dia a dia, isso que no dia a dia é uma coisa inconcebível. A evolução subjetiva da consciência, né? Exato. Quem que consegue ter essa compreensão? E ele foi o único que desvendou o Gayatri Mantra, né? Então, pega mais um. Tem um, fala aí pra você, Tem. Ele foi o único que desvendou o Gayatri Mantra. Ele que falou que o Senhor Rama do Mahamantra não é Ramachandra, não é Balarama, né? É Krishna Lila puro, Rama aquele que dá prazer a Srimati Radharani, né? Então é o que o Prafula falou, é uma concepção que ninguém tem. Ninguém tem essa concepção, né? É algo extremamente... Por isso que Srila Govinda Maharaj falou, ele é o 8º Goswami de Vrindavana, né? Tem os 6 Goswamis de Vrindavana, tem o 7º que é Srila Bhaktivinoda Thakura, e ele é o 8º Goswami de Vrindavana, então não tem o que falar dele, né? Assim, não tem o que falar. Rascananda, você então agora, um pouquinho. Então, o que o Prafula falou, Kalpatarasthaki Tasin Vikacha, Nam Pavanibhyo Vaishnavibhyo Namo Namaha, Om Manganti Vrindasnagnaya Vinashlakachachunamritam Janatasmai Shri Guru Namaha. Então, ter a oportunidade de glorificar Sri Dhar Maharaj é uma experiência muito especial, muito importante, porque é a possibilidade de servi-lo. E nós sempre tentamos servir essas grandes personalidades, sempre, no meu caso, sempre fracasso, mas a oportunidade está sempre aberta. Então, hoje é um dia muito auspicioso para todos nós, e é claro que todos que participam da glorificação participam do serviço. Quem ouve, quem fala, quem está por perto, quem ajudou a preparar o templo, quem fez doação, quem está longe, mas está ouvindo. Então, todos nós estamos engajados nisso, porque a concepção de Guru Maharaj era sempre de que a base de toda a existência é a consciência. Então, sem a consciência não há realidade, não há experiência, não há universo, não há mundo. Realizar a consciência é o nosso propósito. E a consciência de Krishna é a consciência no seu grau mais elevado. Então, é muito importante o que os devotos falaram, porque contemplar Guru Maharaj é muito difícil. Normalmente, quando nós olhamos para objetos no mundo material, nós tendemos a comparar eles, né, uns com os outros. Quem é maior, quem é menor, onde nasceu, o que fez. E nenhuma dessas medidas é possível de ser atrelada a Guru Maharaj. Mesmo entre mestres espirituais, ainda mais no mercado de hoje, né, tudo é produto. Nós comparamos mercadorias, nós consumimos conteúdos, nós tentamos abarcar o universo com o nosso cérebro de filhotinho de cachorro. E então é muito fácil nós nos perdermos nesse percurso de realização espiritual e de nós considerarmos aquilo que é inconcebível como sendo de um tamanho específico, né? Então, Guru Maharaj é incomparável, ele é inconcebível, dessa forma que a gente tem que se aproximar dele, né? Porque senão nós vamos perder o dia de hoje, nós vamos perder a possibilidade de glorificá-lo, de se aproximar dos seus pés de lótus, né? Então, como o Prafula falou, como
o Pancha falou, como o Damodara falou, Guru Maharaj é um milagre. A existência dele, o aparecimento dele aqui, toda a vida dele, o que ele nos deixou. Então, esse é o começo, né? Temos que parar e contemplar como um milagre e o que ele apresentou para nós como inconcebível e como inabarcável. Esse é o primeiro fato, né? Então, a partir daí, a gente pode falar fatos que foram relatados por devotos que estiveram próximos dele ou por pessoas que ouviram alguma coisa dele e tal. Então, todos os registros que a gente tem dele são de quando ele já estava, pelo seu corpo material, já estava idoso, né? Porque, como o Prafula lembrou, todos os registros que a gente tem dele são de quando a Sri Bhaktivedanta Swami Prabhupada deixou o corpo, deixou esse plano material e claramente indicou para os sannyasis mais próximos dele, para os devotos mais íntimos, que se eles quisessem continuar na consciência de Krishna, eles tinham que ir para Guru Maharaj. Só que naquela época a ISKCON, enfim, eu conheço muito pouco a respeito da ISKCON, né? Mas a ISKCON naquela época já era muito grande, já era muito conhecida, já tinha muita coisa em jogo, materialmente, intelectualmente, e poucos devotos foram sinceros o suficiente, foram afortunados o suficiente para de fato irem atrás de Guru Maharaj. Entre eles a Janardana Maharaj, Ashna Maharaj, Goswami Maharaj e outros, né? O Bhuvana estava lá, né? O Bhuvana foi quem apresentou Ashna Maharaj para Guru Maharaj. E aí a partir de então os devotos foram gravando os darshans de Guru Maharaj. Então tem um monte de gravações, o Damodara tem algumas, né? Centenas, milhares de gravações de darshans que o Guru Maharaj dava. Então darshan é aquilo que o sol dá quando ele nasce. O sol se mostra para nós quando ele nasce de manhã. Então o Guru Maharaj também mostrava, né, a si mesmo o seu brilho para os devotos durante algumas horas por dia, e isso ficou gravado. E disso se originou um monte de livros, né? O Shri Guru e Sua Graça, o Vulcão Dourado do Amor Divino, a Evolução Subjetiva da Consciência, Sri Krishna, a Realidade, o Belo, né? E é um barato que quando o Goswami Maharaj, naquela época, obteve esse serviço de fazer essas gravações, de registrar e de montar os livros, em algum momento ele e outros devotos, né, pegavam as transcrições dessas falas de Guru Maharaj, desses darshans, produziam a partir de uma certa temática um livro e apresentavam esse livro como uma oferenda para ele em alguma data especial. E isso é só, né, um relance, né, dessas experiências. Goswami Maharaj diz que teve um dia onde ele começou a ler aleatoriamente uma parte de um livro que ele tinha feito para Guru Maharaj, e no meio da fala dele, lendo algo que Guru Maharaj tinha falado anos antes, Guru Maharaj interrompeu ele e continuou a falar palavra por palavra o que estava escrito. Então ele lembrava exatamente o que ele tinha dito. Memória exatamente plena, o que né? tinha acontecido. Então, quando Ashna Maharaj, né, se aproximou dele, Guru Maharaj disse: mas você já tem iniciação com a Sri Bhaktivedanta Swami Prabhupada, você já tem o seu caminho espiritual, por que você está se aproximando de mim agora? E aí Ashna Maharaj, ele citou o Srimad Bhagavatam, né? No Srimad Bhagavatam tem um yogi que meditou na super-alma, na realidade interna de Deus, durante muitos anos. E até que um dia ele teve o darshan de Bhagavan, de Deus mesmo, na frente dele. E ele viu que tudo aquilo que ele contemplava dentro dele mesmo eram como cacos de vidro. E Deus na frente dele era como um diamante, né? E Ashna Maharaj citou esse verso na hora para ele, né? Todos os meus irmãos espirituais, toda a realidade espiritual que eu tenho comigo são como cacos de vidro. E você é a perfeição, o diamante na minha frente. Então, Guru Maharaj é claramente aquele que possui o Siddhanta do Vaishnavismo. Ele é claramente o representante do Vaishnavismo puro. E ele, como o Prabhu Damodara colocou aqui, né,
ficou claro para todos os sannyasis, todos os 18 sannyasis, discípulos diretos de Sri Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur, na hora do seu desaparecimento, perto dessa hora, que houve uma transferência sutil de posição para ele. Quando ele pediu para Guru Maharaj cantar, né, a canção que é o hino do Vaishnavismo, o devoto que estava cantando, porque primeiro um devoto que cantava bem começou a cantar, e aí Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur o interrompeu, falou, não, eu não quero ouvir a melodia, eu quero ouvir Sridhar Maharaj. A gente só conhece essa história porque foi esse devoto que conta essa história, né? Ele fala, eu percebi, todo mundo percebeu, que Bhaktisiddhanta estava passando a missão para Guru Maharaj. E Guru Maharaj, ele foi a referência para todos os sannyasis durante o resto da vida deles. Ele foi a referência, né? Todos eles iam visitar Guru Maharaj em Navadvip para saber se o que eles estavam fazendo, todos não, né? Alguns, porque, enfim, mas para saber se o que eles estavam fazendo estava correto, se eles estavam seguindo o caminho certo, se ele concordava, né? E essa é uma das questões, né? Gurudeva, ele era como um discípulo de Sarasvati Thakur, porque ele teve contato com todos esses outros discípulos, ele teve contato direto com eles, né? Ele seguiu o mesmo tipo muito estrito de treinamento. Então, Guru Maharaj, ele diz na autobiografia dele, né, que a primeira lembrança que ele tem é de um terremoto, né, que teve perto da casa dele, e das vacas tremendo, se assustando com o terremoto. E ele já decorou um verso de adoração ao Sr. Shiva quando ele era muito pequeno. Ele ouviu e decorou. E ele diz que ele lembrava de tudo aquilo que diziam para ele, e ele sempre teve uma personalidade muito severa. E desde sempre na família dele consideravam ele como assim sendo uma referência, né? E, por exemplo, ele diz que teve uma época na vida dele que ele só dizia não. Tudo que falavam para ele, faz isso, faz aquilo outro. O que você acha que falava? Não, não, não. Aí um dia um primo dele chegou para ele e falou, eu vou passar em tal concurso, alguma coisa que eu vou fazer? Ele falou, sim. E o primo dele teve certeza que ele ia passar e passou. Dá para ver que ele já era uma autoridade desde sempre. E ele diz que a primeira vez que ele ouviu o Gita, se não me engano, ou o Bhagavatam, se não me engano bem, foi de uma tia dele, que ensinou para ele o Gita, o Bhagavatam. E ele diz que ele já tinha uma adoração ao rio Ganges, acho que ele já todo dia de manhã, se eu não me engano, ia para o Ganges, tomava banho no Ganges, oferecia uma flor, ele cantava o Gayatri, e ele fez um voto, né, como o Prabhu Damodara falou, de cantar o Gayatri centenas de vezes todos os dias, e ele teve uma visão da realidade divina, quando ele era bem jovem, que tudo, como ele mesmo dizia, né, tudo flutua em um oceano de consciência. Né, tudo flutua em um oceano de consciência. E ele se juntou ao movimento do Gandhi, quando ele era jovem, né, estava na faculdade de Direito, acho que ele se dedicou 1 ano ao movimento do Gandhi, e também sensível a essas causas. E como o Prabhu Damodara disse, né, ele, pela influência de um amigo dele, que falava, né, que primeiro você precisava ser budista, depois seguir Shankaracharya, depois seguir Mahaprabhu, ele disse, tudo bem, isso é o que você acha, mas não é isso que Mahaprabhu diz, né? Não é isso que Mahaprabhu diz. Mahaprabhu diz simplesmente se renda e me siga, né? Porque nessa visão desse amigo dele, da faculdade, seria meio que assim, primeiro você se desapega do mundo, e depois você desenvolve poderes místicos, alguma coisa assim, meditação, e depois você iria para Bhakti Yoga. Ele fala, não, mas Mahaprabhu não diz isso, ele diz para ir para Bhakti Yoga, seja um Bhakta. Né? E como o Prabhu Damodara já falou, né, o começo da vida dele, ao lado de Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur, e como o Prafula falou, ele passou anos ao lado de Sarasvati Thakur, né, anos seguindo as instruções dele, ouvindo os seus ensinamentos. Bhaktisiddhanta considerava ele um mestre absoluto das escrituras, considerava um mestre da escrita de versos em sânscrito, considerava um mestre da pregação, e tem até uma história muito bonita, né, quando... Eu não lembro exatamente em que lugar era, ou que templo era, ou que deidades eram, mas 2 deidades que iam ser instaladas por Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur, e Guru Maharaj era o responsável por aquele templo, e antes de Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur chegar, ele já colocou as 2 folhas de tulasi nos pés delas, que eram o que
Bhaktisiddhanta normalmente fazia para instalar as deidades. E quando Bhaktisiddhanta chegou lá, falou, elas se auto-instalaram, as deidades se auto-instalaram, é meio que uma piada. E depois o Guru Maharaj escreveu uma carta para ele se desculpando, e ele falou, olha, entre nós não tem formalidade, né? Ele falou, entre nós aqui não tem formalidade. E é isso é muito importante, e o exemplo do Prafula foi muito bom também, de quando eles foram para Mayapur, e Prabhupada disse, as deidades já estão instaladas porque ele está aqui, né? Porque Guru Maharaj está aqui. Isso é Raga Marga, isso é que a gente tem que dar, isso é que é ausência de regras e regulações, isso é que é espontâneo, isso é que é amor espontâneo, isso que é troca de amor espontâneo, isso que é Raga Marga, né? Não é qualquer permissividade tola de qualquer pessoa, aí pode fazer isso, pode fazer aquilo, porque não importa, não é isso. É uma troca muito elevada de amor entre essas personalidades. E o relacionamento de Guru Maharaj com Guru Deva é todo um outro episódio que a gente poderia falar aqui por horas, né? O relacionamento de Guru Maharaj com Guru Deva é também outro exemplo de amor puro, de Raga Marga, que nós devemos sempre nos lembrar, mas não vamos falar hoje aqui, né? Mas, como o Prabhu falou também, o Guru Maharaj escreveu um livro apenas, que ele escreveu mesmo porque ele queria escrever, porque ele queria deixar escrito, porque ele queria que todos lessem, que é o Shri Shri Prapana Dvanamrita, que a gente não lê aqui, né, normalmente, então é uma leitura mais avançada, né, mas que quem está interessado deveria ler. Não sei se tem traduzido, acho que tem traduzido para português. Só não tem fisicamente, mas tem PDF. E essas grandes personalidades, elas se comunicam por versos, por slokas, elas se comunicam por humores, né? Elas se comunicam de uma forma muito diferente da nossa. Então é de primeira importância ter acesso, de certa forma, a isso. Você falou de sloka, né? Eu tenho uma aula do Bhuvana gravada, que ele falou que Srila Siddhar Maharaj e Srila Govinda Maharaj, eles ficavam 2, 3 horas, um falava um sloka, e o final do sloka, a última palavra do sloka, o outro tinha que começar na primeira frase. Olha só. E eles ficavam horas, um falava e outro falava, um falava e outro falava, né? Só recitando sloka. Quer dizer, eles sabiam o Bhagavata inteiro, sabiam tudo, né? Eles sabiam tudo inteiro. Como que você vai conseguir fazer isso, né? Então, nós não conseguimos, né? Nós não temos capacidade. Claro que não. Né? Nenhuma, mas assim, é bom a gente saber que isso existe. Existe, né? É bom a gente saber que isso existe, isso é real e que isso é uma troca de raças entre esses racikas, né? Eu tenho só um nome, é uma imitação, meu nome, né? Eles são os racikas, né? Aqueles que provam do raça. Você é o Raskananda Das, é o servo dos racikas. É o servo dos racikas. O servo dos racikas. Só uma. Mas eles são os racikas, eles são aqueles que experimentam raça divino e que trocam raça divino entre eles, né? E que se expandindo sempre mais. Isso é real, a gente tem que ter noção de que isso é real, de que isso existe, de que isso é a origem do movimento que está aqui agora, hoje, né, acontecendo entre nós, né? O movimento se origina neles, e se origina nele especificamente, né? Como o Damodara falou, todas as outras sampradayas se baseiam nele, tem ele como o padrão, né, a ser seguido. Então, ele é o Vaishnava mais importante que a gente tem que levar em conta, né, dos últimos tempos. Hoje aconteceu um fato, né? Estava eu e a Vanessa aqui no templo. Na verdade, ela estava aqui, depois eu cheguei. Veio uma mulher de outra missão. Ela passou em frente ao templo, ela viu as cúpulas, ela ligou para ela é de Santos, ela ligou para um amigo dela e falou, ela tirou foto e falou, Sri Chaitanya Sarasvati Mati e tal. Falou para o amigo, aí o amigo é mais antigo, né, na Consciência Krishna, ele falou, entra, ele falou, hoje é o festival Srila Siddhar Maharaj. Ele falou, você vê, ele é de outra missão, né? Ele falou, entra lá e compra os livros dele, porque é néctar, ele falou. E a menina veio aqui, conheceu, tal, não sei o quê, comprou os livros dele. E então, é o que você falou, né? O Rama Gopal, que é um devoto de Srila Govinda Maharaj, vocês conhecem, né? Ele falou, toda a Gaudiya Mati comemora hoje o aparecimento dele e no dia do desaparecimento também.
Então você vai na Gangamata, você vai, não sei, né? Ele falou, todos eles comemoram, ele falou, né? Porque os antigos sabem quem é ele, os antigos sabem a potência dele, né? Mas acontece coisas assim, né? Que nem a menina veio hoje aqui, prestou reverência para ele, né? É muito importante a gente saber, a gente está aqui porque ele quer. Isso aqui, o que está acontecendo aqui hoje é porque ele quer, é porque Sim. ele deseja, porque dá um prazer transcendental a Guru Maharaj. O Guru Maharaj é a origem de todo o movimento do século XX para cá de consciência de Krishna. Veio Sim. tudo dele, né? Então isso é muito importante a gente ter essa noção. E Guru Maharaj, né, ao final, ele colocou Gurudeva, claro, Gurudeva com 17 anos chegando, já foi informado de que ele seria o sucessor por ele, né, e ao final da vida dele aqui, né, dentre nós, como o Pancha lembrou, ele já não tinha mais batimento cardíaco, já não tinha mais respiração, mas estava vivo, estava atuante, estava falando, estava tomando decisões ali. O final da vida aqui dos Vaishnavas, né, na nossa frente, é um momento muito difícil, né, da gente poder falar de Namacharya Haridas Thakur, de Gurudeva, de Guru Maharaj, né, e Guru Maharaj falou para Gurudeva, né, se você não aceitar ser o sucessor, vou destruir tudo. Isso é muito importante, ele falou, nada disso daqui precisa existir se não for para continuar com você. Então é sempre uma transmissão de coração a coração, assim, os templos, tudo bem, mas é sempre coração a coração. Então ele fala, se não for você, então eu vou destruir tudo, né? E Gurudeva falou para ele, né, eu sou o seu bode de sacrifício, corta a minha garganta, corta minha cauda, eu estou aqui para isso, você faz o que você quiser. E aí ele aceitou esse ser. Então, a realidade transcendental desse raça que foi trazido aqui por essas personalidades e que foi cultivado por elas e que foi trazido para nós, nós não temos capacidade de dar valor o suficiente. Então hoje nós temos a possibilidade de olhar para isso e tentar glorificar, e a nossa glorificação não chegará perto do valor do que eles querem enfiar a goela abaixo, e a gente nega, a gente não quer, porque o nosso coração tem muito pouca sinceridade, né? Pelo menos eu falo por mim, não sei de vocês, mas o meu... Srilacharya Maharaj deu uma aula falando, né, que você realmente honrar o Guru é seguir o que o Guru fala. Senão você não está honrando o Guru, né? Então, mas é difícil, claro que é difícil, né? Ainda mais Srila Siddhara Maharaj. Tem uma outra história também, que um devoto chegou para Gurudeva e falou assim, Gurudeva, como eu gostaria de estar aqui na época de Srila Siddhara Maharaj, né? Porque ele entrou quando o Srila Siddhara Maharaj já tinha abandonado o corpo, né? E a Gurudeva falou para ele, você não estaria aqui com Srila Siddhara Maharaj, você não aguentaria estar aqui com... Porque ele era muito rígido, ele seguia realmente. E a Acharya Maharaj em 2009, nós lemos essa semana a aula, estamos vendo as aulas de 2009 de Acharya Maharaj aqui durante o programa semanal, né? E aí a Acharya Maharaj falou que um devoto muito próximo de Srila Siddhara Maharaj, né? Ele ia direto lá no templo, ele ia sempre no templo, ele prestava reverência, tudo. Era sannyasi de Srila Siddhara Maharaj. Uma vez ele estava cantando um kirtan, né, fazendo um kirtan para a deidade, e ele estava fazendo uma forma sahaja, né, esticando a melodia, né, a forma sahaja. E Srila Siddhara Maharaj falou para ele, não faça mais isso. E na outra vez, Srila Siddhara Maharaj escutou novamente ele cantando dessa forma. E aí chegou para o devoto sannyasi dele e falou, nunca mais apareça aqui. Não, ele falou, saia daqui. Ele falou, saia daqui. E Gurudeva questionou, falou, mas ele é idoso, é um sannyasi idoso, é seu sannyasi, né, seu discípulo sannyasi. Aí Guru Maharaj falou, ele vai voltar, né? E aí ele voltou depois de um tempo, Srila Siddhara Maharaj falou para ele, por que você voltou? E aí o sannyasi falou, você me mandou embora, mas não falou para não voltar. Então ele não aceitava nem um canto sahaja, ele não aceitava nem um karta muito alto, ele não aceitava uma mirdanga muito alta, né? No Arati, quando acaba o Arati, isso é uma aula também de Srilacharya Maharaj. E eu escutei Srilacharya Maharaj também falando isso. No final do Arati,
não se deve cantar mais 2 vezes o Mahamantra Hare Krishna. Isso é a orientação de Srila Siddhar Maharaj. E aí perguntaram para ele por quê. Ele falou, porque quando você canta a canção, por exemplo, aqui a gente canta 3 canções, né? Sob a orientação de Acharya Maharaj. Você canta no ritmo, todo mundo lá no quarto. Se entrar Mahamantra 4, 5, 6, 10 vezes, todo mundo já vai estar, né, desfrutando do Mahamantra, não cantando para servir Deus. Então, Srila Siddhar Maharaj falou, no máximo 2 vezes após o Kirtan, vocês puxam o Mahamantra Hare Krishna. Então, ele era muito rígido mesmo, guardião da devoção. Né? Sim, e tudo isso guiado por amor, isso é importante claro. dizer, por amor. Não é que ele era rígido por um sabor de ser rígido, mas por amor. E isso é muito valioso para nós poder ter essas orientações, porque isso orienta a nossa vida espiritual para não ser guiada pelos humores mais baixos pela mente, nos guiam, né? pela mente que nos guia pelo resto dessa vida. Então, Jai, Shri Bhakti Deva Goswami Maharaj Ki Jai. Jai.